Bom dia, irmãos. Mais uma vez é uma grande honra e um privilégio estar aqui com vocês em mais uma aula de escola dominical. Nós estamos estudando o livro Não Jogue a Sua Vida Fora, de John Piper, e hoje a aula é no capítulo 5, cujo tema é O risco é certo, é melhor perder a vida do que jogá-la fora. Antes de começar a aula, nós vamos orar buscando a instrução do Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Deus, por mais uma aula de escola dominical. Que possamos, ó Pai, ser instruídos pela Tua palavra. Que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. E que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Como nós vimos nas últimas aulas, o nosso objetivo de vida tem que ser sempre magnificar a Cristo, tanto na vida como na morte. E se a vida que mais engrandece o Senhor é a vida que nos é muito cara, então a vida é sempre um risco. E arriscar é certo. E quando nós corremos disso, nós jogamos fora a nossa vida. Mas primeiro a gente precisa conceituar o que é risco. O risco ele é uma ação que expõe a possibilidade de perda ou dano. Se você arriscar, você pode perder dinheiro, prestígio, saúde e até a sua vida. Você ainda pode colocar em perigo outras pessoas que não só você mesmo. A vida dessas pessoas ela pode estar em jogo. Daí nós podemos pensar, será que uma pessoa sábia e amorosa, ela arriscará algum dia? É sábio expor-se a perdas? É amoroso colocar outras pessoas em perigo? E perder a vida é a mesma coisa que jogá-la fora? Todas essas dúvidas, elas podem afligir o nosso coração. Só que a resposta para todas essas perguntas é depende. Porque é claro que você pode jogar a vida fora de uma centena de modos pecaminosos e você ter como resultado a morte. Nesse caso, perder a vida e desperdiçá-la dariam na mesma situação, dariam no mesmo resultado. Só que perder a vida nem sempre é a mesma coisa que jogá-la fora. Existem circunstâncias que não arriscar resulta em perda e dano. Ele pode trazer prejuízo não arriscar. Pode não demonstrar amor, escolher o sossego ou a segurança quando algo grande pode ser alcançado para a causa de Cristo e pelo bem dos outros. O risco, de uma maneira geral, ele faz parte da nossa vida. Por que existe algo como arriscar? Porque existe algo como ignorar. Né? É o contrário do arriscar. Você pode ignorar determinada situação. Se não houvesse o desconhecimento, não teria risco nenhum, porque nós já saberíamos o que ia acontecer. O risco é possível porque nós desconhecemos como as coisas serão no fim. E por essa proposição, quer dizer que Deus ele não pode arriscar, porque Deus sabe o resultado de todas as suas opções antes que elas aconteçam. Mas conosco não é assim. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus não nos conta em detalhe o que pretende fazer amanhã, daqui a 5 anos ou até mesmo no próximo minuto. Evidentemente, Deus ele pretende que nós vivamos e atuemos em desconhecimento e incerteza sobre o resultado das nossas ações. Vamos lá, abra sua Bíblia em Tiago 4. Nós vamos ler os versículos 13 a 15. Tiago 4, 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando nós lemos esse texto, fica muito claro para nós que nós não sabemos amanhã.
Por isso que o risco ele faz parte das nossas vidas. Nós não podemos evitar o risco, ainda que nós queiramos. E, por consequência, também não existe nenhuma segurança. Em tudo nas nossas vidas, desde o momento que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir, existem coisas desconhecidas e além do nosso controle. E aí que está o problema. Porque uma sensação de segurança nos deixa arriscar para nós mesmos, todos os dias. Mas muitas vezes nos paralisa para arriscar por outras pessoas na divulgação do Evangelho. Agora nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos que mostram que é certo arriscar pela causa de Cristo e assim não desperdiçar a vida. Vamos lá, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos desse texto e depois eu te convido a você leia o texto inteiro. Joabe, ele era o comandante das forças de Israel. Ele estava cercado de um lado com amalequitas e do outro lado pelos sírios. Então o que ele faz? Ele divide as suas tropas. Ele coloca o seu irmão Abissai para comandar uma tropa de combatentes e outra ele mesmo comanda. No versículo 11 desse capítulo, eles prometem ajudar um ou outro. Só que logo depois vem uma grande declaração no versículo 12. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O que significa essas palavras finais? O que bem lhe parecer. Joabe, ele toma uma decisão e ele não sabia como seria o resultado. Ele não teve nenhuma revelação especial sobre essa questão. Ele tomou uma decisão na base da sabedoria santificada e ele teve que arriscar ou sair correndo. Ele tomou a decisão e ele entregou os resultados a Deus. E isso estava certo. Mais um exemplo que está na Bíblia é da rainha Esther, que ela é um outro exemplo de se arriscar corajosamente a serviço do amor e para a glória de Deus. Ramã era um príncipe da Pérsia. Ele odiava Mordecai e todos os refugiados judeus. E ele acaba persuadindo o rei a decretar que todos fossem executados. Só que o rei ele não sabia que a sua rainha era judia. Então Mordecai ele manda um recado para Esther para que ela fosse perante o rei e rogasse a causa de seu povo. Só que Esther sabia que havia uma lei real que qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada, ela seria morta, a não ser que ele erguesse o seu cetro de ouro. Ela sabia também que as vidas do seu povo estavam em risco. Então Esther ela manda a sua resposta para Mordecai, que está lá em Esther 4,16. Abra sua Bíblia lá em Esther 4,16. Então Esther ela fala para Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e judiai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se perecer, pereci. O que significa isso? Significa que Esther também não sabia o resultado de suas ações. Ela tomou uma decisão e ela entregou os resultados para Deus. E foi o certo. Mais um exemplo está lá no livro de Daniel, que nós estamos estudando nas mensagens do pastor Márcio. O rei Nabucodonosor ele coloca uma imagem de ouro e manda que todo o povo se curvasse perante a estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego eles não se curvaram, porque eles adoravam um rei único e verdadeiro de Israel. Então, Nabucodonosor os ameaça e diz que se eles não adorassem a imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E a resposta dos 3 amigos está lá em Daniel 3, 16, 18. Veja lá, Daniel 3. Daniel 3, 16 a 18.
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A resposta deles, foi puro risco. Eles não sabiam o resultado, mas eles estavam certos. É certo se arriscar pela causa de Deus. O grande arriscador no Novo Testamento ele foi o apóstolo Paulo. Por anos ele sofreu por Cristo em quase todo lugar para onde que ele ia. Só que ele havia se comprometido no espírito em ir para Jerusalém. Ele tinha coletado dinheiro para os pobres e ele cuidava para que o dinheiro fosse entregue fielmente. Ele chegou até Cesareia e um profeta chamado Ágabo disse que os judeus entregariam Paulo nas mãos dos gentios. Quando os crentes dali da região viram isso, eles imploraram a Paulo que não fosse Jerusalém, que não fosse para Jerusalém. E a resposta de Paulo está lá em Atos 21, 13. Veja lá, Atos 21, 13. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Lucas ele continua escrevendo, né, no texto, e ele fala lá no versículo 14: Visto que não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Paulo, ele cria que essa viagem a Jerusalém era necessária para a causa de Cristo. Ele não conhecia os detalhes do que aconteceria lá ou qual seria o resultado. E de fato, a vida inteira de Paulo foi um risco estressante atrás de outro. Ele tinha duas escolhas: ou ele jogava fora a vida, ou ele vivia com risco. E a resposta dele para essa dúvida é muito clara. E ela está lá em Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo nunca sabia o que o dia traria, só que a estrada do Calvário, ela acenava à frente dele. E ele arriscou a vida todos os dias, e isso era certo. Paulo ele fez questão de dizer aos novos cristãos que eles enfrentariam dificuldades de todas as formas. E a vida cristã ela é um chamado ao risco. O nosso Senhor Jesus tinha tornado isso bem claro. Ele disse, por exemplo, lá em Lucas 21, 16. Veja lá. Lucas 21, 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. A palavra-chave aqui nesse versículo é alguns. Porque essa palavra, ela dá à vida dos discípulos de Cristo uma grande incerteza. Nem todos morrerão pela causa de Cristo, mas nem todos viverão também. Alguns morrerão e alguns viverão. E é isso que quer dizer a palavra risco. É a vontade de Deus que nós tenhamos incerteza sobre como que a vida nessa terra será para nós. Portanto, é a palavra de Deus que tomemos riscos pela causa dele. Só que o que acontece quando o povo de Deus ele não consegue escapar dessa sedução enganadora da segurança? O que acontece ao tentar viver nessa miragem que é a segurança? A resposta é que vidas são jogadas fora. Menos de 3 anos depois que o povo de Israel ele saiu do Egito pelo poder de Deus, o povo ele estava nas fronteiras da terra prometida. O Senhor então ele manda que Moisés envie homens para espiar a terra de Canaã. Moisés então ele envia Caleb, Josué e outros 10 homens. E depois de 40 dias espiando a terra, eles voltaram.
Vamos ver lá em Números 13, os versículos 30 a 31. Números 13, de 30 a 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vejam que Caleb ele foi incapaz de afastar o mito da segurança, e o povo ele acabou sendo apanhado por esse encantamento tentador de segurança. Uma ideia de que há um jeito bem abrigado de viver longe da obediência que exalta a Deus. O texto ele continua lá no capítulo 14, os versos 7 a 9. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Nem mesmo Josué ele conseguiu detonar o mito da segurança, e o povo acabou tentando apedrejar Josué e Caleb. E qual foi o resultado? Milhares de vidas foram desperdiçadas e 40 anos perdidos. Foi errado não aceitar o risco de batalhar contra os gigantes da terra de Israel. E agora, depois que nós vimos esses exemplos bíblicos, e você? O que você pensa sobre isso? O risco, ele é certo. E a razão não é porque Deus promete sucesso para todos os nossos empreendimentos. Nós não temos promessa alguma que todo o esforço pela causa de Deus ele será bem sucedido, pelo menos não no curto prazo. João Batista ele se arriscou em chamar o rei Herodes, de adúltero, e por isso ele acabou sendo decapitado. Ele tinha feito certo em arriscar a sua vida pela causa de Deus e da verdade. Paulo, ele arriscou ir a Jerusalém para completar o seu ministério aos pobres. Ele acabou sendo preso, açoitado e jogado na prisão por 2 anos. Depois ele foi enviado num navio para Roma e lá ele foi executado 2 anos mais tarde. Ele fez o certo ao arriscar a sua vida pela causa de Cristo. Quantos túmulos que há na África, na Ásia, em outros lugares do mundo, porque milhares de jovens missionários eles foram libertados pelo Espírito Santo desse encantamento da segurança, e eles então arriscaram as suas vidas para exaltar a Cristo entre os povos não alcançados. Nós mesmos, nós somos frutos de um jovem missionário. Archibald Green Simonton ele foi despertado pelo Espírito Santo para a obra missionária. E ele chegou no Brasil em 1859, fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil em 1862 e ele faleceu em 1867 com somente 34 anos de idade. Mesmo ele tendo vivido no Brasil por poucos anos, o fruto do seu trabalho para a glória de Deus permanece até hoje através das nossas vidas. E você? Você ainda está hipnotizado por esse encantamento da segurança? Você está paralisado de tomar qualquer risco pela causa de Deus? Ou você já foi libertado pelo poder do Espírito Santo dessa miragem de segurança e do conforto do Egito? Mas algo que é muito importante é que nós não podemos nos arriscar pelas razões erradas. Nós não podemos ser atraídos para uma vida de risco por razões de autoengrandecimento. Nós poderemos sentir a adrenalina do heroísmo subindo nas nossas vidas. Nós poderemos desprezar os preguiçosos e os covardes e nos sentirmos superiores às outras pessoas. Nós podemos até também pensar no risco
como um tipo de justiça que nos torna aceitáveis a Deus. E o que está em falta em todos esses erros é a fé. A fé como uma criança no governo soberano de Deus no mundo e em seu amor triunfante. A motivação atrás de arriscar pela causa de Deus, ela não deve ser o heroísmo, ela não deve ser o fascínio por aventura, nem a coragem da confiança em si mesmo, nem a necessidade de merecer a boa vontade de Deus, mas sim a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele satisfaz a tudo, que governa sobre tudo e que provê tudo. A força de arriscar perder posição por amor a Cristo é a fé que o amor de Deus o provará certo no fim. A força de arriscar ser humilhado pela causa do Evangelho é a fé que nós temos um tesouro no céu que não falhará. A força para arriscar perder a vida nesse mundo é a fé na promessa de que aquele que perde a vida nesse mundo a salvará para a era vindoura. E isso é muito diferente de heroísmo e autoconfiança. Quando arriscamos perder posição, dinheiro ou a vida, é porque cremos que Deus sempre nos amparará e se utilizará da nossa perda no final para fazer-nos mais alegres na sua glória. E então, não somos nós que ganhamos o louvor por causa da nossa coragem. É Deus que recebe o louvor por causa do seu cuidado. Assim, o risco ele reflete o valor de Deus e não o nosso valor. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós queremos arriscar pelas ações erradas. E sem Cristo, nós desejamos fazer as nossas próprias coisas ou queremos fazer as coisas de Deus do nosso modo para provar nossa própria habilidade. Deus ele nos deu outro modo de buscar o risco, que é na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Pedro 4,11. E o modo que Deus supre a sua força é por meio da fé em suas promessas. Anteriormente, nós mencionamos Lucas 21,16, onde Jesus diz a seus discípulos que alguns serão mortos. Só que o texto ele continua nos versículos 17 e 18, que eu gostaria que você abrisse. Lucas 21, 17, 18. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E o que isso significa? O que Jesus ele procura nos dizer quando diz: vá em frente e arrisca obediência. Alguns de vocês eles matarão, mas nem um cabelo da sua cabeça perecerá. O que isso significa? Vamos ler lá em Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Texto muito conhecido do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comparando os dois textos, como Jesus, Paulo diz que o amor de Cristo por nós, ele não elimina o nosso sofrimento. Ao contrário, o próprio apego a Cristo trará sofrimento, mas nada nos separará do amor de Cristo. O amor de Cristo por nós não nos poupa esses sofrimentos. O risco ele é real. A vida cristã ela é dolorosa. Não sem alegria, mas também não sem dor. Nós somos mais que vencedores em nossas aflições, não por evitá-las.
Então Paulo ele concorda com Cristo. Obediência é risco e é certo arriscar pela causa de Deus. Nós vamos ler mais um texto que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 6. Evangelho de Mateus 6, os versículos 25 e depois o 31 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus quis dizer que você terá tudo de que precisa para fazer a vontade dele e ser eterna e supremamente feliz nele. Mas aí umas perguntas para nós. Quanta comida e roupa que são necessárias? Necessárias para quê? Nós devemos perguntar. Necessárias para ficarmos confortáveis? Não. Jesus nele não nos prometeu conforto. Necessária para não passarmos vergonha? Não. Jesus chamou-nos para suportarmos vergonhas por amor de seu nome, com alegria. Necessárias para continuarmos vivos? Não. Ele não prometeu isentar-nos da morte de qualquer tipo. O que Jesus quis dizer foi que nosso Pai do céu nunca nos deixaria ser testados além do que podemos suportar. Se há um pedacinho de pão de que você precisa, como filho de Deus, a conservar a sua fé na fome, você o terá. Deus ele não promete alimento suficiente para conforto ou vida. Ele promete o suficiente para você confiar nele e fazer a vontade dele. É isso que Jesus promete. Ele nunca nos deixará ou abandonará. Se nós passarmos fome, ele será o nosso pão eterno que dá vida. Se nós formos envergonhados com nudez, ele será o nosso vestuário perfeito de total retidão. Se nós formos torturados e nos fizerem gritar em nossa dor mortal, ele nos guardará de amaldiçoar seu nome e restaurará nosso corpo espancado à beleza sempre eterna. O resultado final do consolo e segurança em todo o nosso arriscar por Cristo é que nada jamais nos separará do amor de Cristo. Nenhum tormento que um verdadeiro cristão vivencia algum dia é evidência de que ele foi cortado do amor de Cristo. O amor de Cristo ele triunfa sobre todo o tormento. E no outro lado de todo o risco, mesmo que resulte em morte, é que o amor de Deus ele triunfa. E essa é a fé que ela nos liberta para arriscarmos pela causa de Deus. Não é heroísmo, não é um apetite por aventura, não é autoconfiança corajosa, nem também esforços para merecer o favor de Deus. É a fé no triunfo do amor de Deus que ainda nos estará segurando. Nós seremos eternamente satisfeitos nele e nada terá sido jogado fora. A estrada que leva a uma alegria duradoura é a promessa que nos capacita a correr riscos por amor a Cristo. É simples, confiança em Cristo, que nele Deus fará tudo o que for necessário para que nós possamos apreciar, magnificá-lo para sempre. Todo bem pronto a nos abençoar e todo mal disposto contra nós, no fim, nos ajudarão a gloriar somente na cruz, a magnificar a Cristo e a glorificar o nosso Criador. Fé nessas promessas, ela nos liberta para arriscar e descobrir na nossa própria experiência que é melhor perder a nossa vida do que jogá-la fora. Portanto, meus irmãos, é certo arriscar pela causa de Cristo. É certo nós enfrentarmos o inimigo e dizer, faça o Senhor o que bem lhe parecer. É certo nós servirmos o povo de Deus e dizer, se perecer, pereci. É certo se pôr de frente da fornalha de fogo da aflição e recusar se prostrar aos deuses deste mundo.
Esta é a estrada que ela leva à plenitude de alegria e prazeres para todo sempre. E no final de todas as outras estradas, as estradas seguras, as estradas livres de risco, nós nos abaixaremos, nós cobriremos o nosso rosto com as mãos e nós diremos à nossa vida: eu a desperdicei. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada cristã, que nós possamos correr o risco certo das nossas vidas, que nós possamos nos colocar à disposição de Cristo e fazer aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Que nós possamos sair da segurança que nós nos cercamos todos os dias e que nós possamos anunciar o Evangelho da salvação para todos. Em todo lugar que a gente esteja, onde quer que a gente vá, que nós possamos fazer isso, que nós possamos levar a palavra do Senhor com intrepidez, com coragem, na certeza de que nada nos separará do amor de Cristo. Mais uma vez nós vamos orar, nós vamos encerrar essa aula, agradecendo por esse momento que nós tivemos agora. Obrigado a Deus mais uma vez pelo privilégio de podermos participar, ainda que distantes um do outro, ó Deus, mas nós podemos participar do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use as nossas vidas, ó Deus, para aquilo mesmo que o Senhor quer, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a superar o nosso medo, o nosso receio de enfrentar as dificuldades que nos são apresentadas, para que nós possamos fazer isso, ó Deus, com coragem, com intrepidez, na certeza, ó Pai, de que nada nos separará do amor de Cristo. E por isso, ó Deus, que nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela companhia nessa aula, que possamos nos ver logo mais no culto da noite, às 18 horas. Aqueles que não puderem participar presencialmente, o culto continua sendo transmitido pelo canal do YouTube e será um prazer, uma grande alegria podermos juntos louvar, aprender um pouco mais da palavra do Senhor e receber aquilo que o Senhor mesmo já tem preparado para nos ministrar através da vida do teu servo. Um bom dia a todos.